Olá, meus amigos. Voltei para falar para vocês, pra gente refletir junto, né? Sobre qual a estratégia que nosso inimigo utiliza para tentar nos destruir. Você quer saber? Vou contar para vocês. Olha, para isso, pra gente refletir hoje, vou usar esse livro aqui. Ele se chama Espíritos Decaídos Materializados. Esse livro é o livro do Dr. Paulo César Fructuoso. Eu já falei sobre ele, né, em outro episódio. Ele é esse médico aqui, tá? Para quem ainda não sabe, o Dr. Paulo César Fructuoso nasceu em 1949, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é casado e pai de 2 filhos, formado em medicina em 1975, mestre em cirurgia gastroenterológica e especialista em cirurgia geral e cirurgia oncológica, com curso de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. O Dr. Paulo César ingressou no grupo kardecista Lar de Frei Luís em 1978, tornando-se profundo estudioso dos fenômenos mediúnicos. Ele não é médium, tá? Ele é pesquisador, estudioso, principalmente no campo da ectoplasmia e da materialização de espíritos. Com frequência, realiza palestra sobre esses e outros temas. Vocês podem encontrar as palestras dele pelo YouTube, na internet, tá bem? Que envolvem a filosofia e a ciência espírita, o que o levou a escrever este livro, no qual relata com detalhes os fenômenos que há mais de 35 anos testemunha no grupo a qual pertence. Bom, essa foi a introdução para vocês terem uma ideia de quem é que escreveu esse livrinho. E a parte que eu vou ler para a gente refletir junto, né, se chama Espírito do Desânimo. E aí o Dr. Frutuoso fala assim: avidamente me entreguei ao trabalho de manusear e examinar tudo o que pudesse. A cada artigo, alguns por sinal antiquíssimos, os manuscritos do presidente, né, o presidente do grupo, que me vinham às mãos. Maior era a minha excitação. Eu me sentia como um arqueólogo que, tendo penetrado no túmulo de algum rei da antiguidade remota, oculto há milhares de anos, se deparava com relíquias e riquezas inéditas. E assim, deslumbrado pelo que descobria, ingressei em um estado sonambúlico, permanecendo entregue ao exame daquele tesouro das 9 da manhã às 4 horas da tarde, de forma ininterrupta, sem me deter sequer para alguma refeição frugal. Só fui despertado daquele torpor hipnótico graças aos insistentes apelos de Amílcar, que, tendo retornado de seus afazeres, me encontrara atolado sob uma pilha de papéis e livros, completamente absorto na leitura. Enquanto sozinho, no meio de todo aquele acervo, comecei a meditar sobre a importância de concluir e entregar à humanidade os conhecimentos que ali jaziam como que sepultados, à espera de alguém que os ressuscitasse. Quantas pessoas poderiam se beneficiar com as informações no arquivo à minha frente, caso fosse possível organizar o precioso conjunto de relatos pessoais, ainda não divulgados, e os artigos e livros, cuidadosamente selecionados ao longo de uma vida. Mas, ao mesmo tempo em que conjecturava comigo mesmo, considerava também a magnitude da obra a ser realizada, digna de um titã, como o era Luiz da Rocha Lima. Enquanto eu lutava, como ainda luto, com as tremendas inferioridades inerentes aos espíritos muito endividados, certamente eu não era nem sou nenhum gigante. Lembrei-me de quantas tarefas as quais me havia lançado no passado, com entusiasmo,
deixando-as por fim inconclusas. Assim, fui aceitando tudo que o espírito do desânimo me dominasse, contentando-me tão somente em folhear mais algumas revistas, quando, de súbito, me deparei com um artigo publicado no Reformador, em dezembro de 1956, intitulado Nos Domínios das Sombras, psicografado pelo médium Francisco Xavier e assinado pelo irmão X, que, por ter sido o fator determinante em minha decisão de escrever este livro, transcrevo aqui na íntegra. Agora, gente, a gente vai descobrir como é que o nosso inimigo trabalha. Fiquem atentos. No domínio das sombras. Nos domínios das sombras. Em compacta assembleia, no reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. O Espiritismo, com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente, indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte, e aprendiam, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeiras dogmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabiam no planeta. Muita gente se entregava aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades das sombras surgiam ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu que seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes são entregues às forças cruéis e fatais da natureza. O maioral das trevas, porém, objetou, desencantado: o argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inelutavelmente para a fé ardente e pura. Levantou-se, no entanto, o orientador das legiões da vaidade e opinou: espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, e desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo, como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão colhidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. O Rei das Sombras sorriu complacente. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e falou: sabemos que as forças dos espíritas nascem das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa maneira, dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção da dignidade própria. Separá-los-emos um dos outros com o invisível bastão da maledicência,
Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores do lixo social, os fiscais do próximo e os examinadores das consciências alheias, para que os seus templos se povoem de feridas e mágoas incuráveis. Assim, os irmãos em Cristo saberão detestarem-se uns aos outros, com sorrisos nos lábios, inutilizando-se para as obras do bem. O chefe satânico, todavia, considerou: isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e o socorro da oração. Nessa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou: se o problema é de reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar dos conclaves é muito longe e que não lhes convém afrontarem as surpresas desagradáveis da via pública. Faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festividades domésticas de data fixa. Improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Organizaremos dificuldades para as conduções e atrairemos visitas afetuosas que cheguem ao momento exato da saída para os cultos espírita cristãos. Tumultuaremos o ambiente dos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço espiritual e desacreditando a própria fé. O soberano das trevas mostrou larga satisfação no semblante e ajuntou: sim, isso é trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recursos diferentes. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médiuns competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta em um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. O mentor do recinto aprovou a alegação, mas considerou: indiscutivelmente, o combate aos médiuns não pode esmoecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais penetrante. Foi quando o representante das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é infalível, que a reencarnação é uma verdade inconteste, que a oração é uma escada solar, reunindo a terra e o céu. O soberano das sombras, entre espanto e ira, cortou-lhe a palavra, exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou, sem perturbar-se: sim, diremos que o espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando conhecimento superior e servindo à caridade, é de fato o roteiro da luz,
mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não são realizadas numa existência, podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura, na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas das consciências, marcados para hoje, podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei das Sombras sorriu feliz e concordou. Até que enfim descobrimos a solução, que de todos os lados ouviram-se risonhas exclamações. Bravo, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. Bom, gente, esse foi o texto do livro Nos Domínios das Sombras, da Federação Espírita Brasileira. Ele foi impresso em dezembro de 1956. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.